Olá amigos, esse é o canal Bruno Johnson e uma coisa que passou despercebida no dia de hoje e nós precisamos analisar foi a nota que o Sérgio Moro enviou ontem por volta de meia-noite a toda a imprensa explicando o real sentido da frase "isso é fofoca", frase dele mesmo. Eu não sei porque não teve grande repercussão e quase ninguém comenta a nota. Talvez por conta do horário, meia-noite não é lá essas horas bacanas de se explodir uma notícia ou de fazer fofoca, espalhar fofoca, não é mesmo? Mas vamos lá. E realmente foi uma nota em resposta à coletiva do Jair Bolsonaro ontem na porta do Palácio do Alvorada, no momento em que Bolsonaro abre o celular e mostra ali aquele diálogo anterior aos prints que Moro vazou para a Rede Globo. Tá certo? Eu achei aqui uma nota bem coerente por parte do Sérgio Moro, mas eu deixo esse alerta. Nessa altura do campeonato, o Moro precisa ser estrategista, tomar cuidado com as palavras, com as notas, os discursos, os próprios depoimentos, porque ele está ciente de que ele pode cair em um crime de prevaricação ou responder um processo de calúnia e difamação. A verdade é que dias atrás nós estávamos até argumentando. O Moro vai ter que escolher, vamos ver o depoimento, qual lado ele vai ficar. Só que o Moro foi além. Ele está fazendo um malabarismo, sim, para fugir dos dois casos. Ele não quer nem cair no crime de prevaricação e nem responder processo por calúnia e difamação. Então ele está sabendo jogar, por isso ele está sendo bastante suave, cauteloso, tá certo? Mas nós vamos aqui analisar essa nota do Sérgio Moro. Quero lembrar também, essa briga entre Bolsonaro e Moro é uma novela que nós vamos precisar acompanhar ainda por alguns dias ou longos dias, tá certo? E que no presente momento quem está fortalecido nisso tudo é o Bolsonaro, quem está em maus lençóis aí enrolado é o Sérgio Moro. Por isso há de se tomar cuidado, tá? Todos nós precisamos tomar cuidado com as versões, mesmo que ele seja o dono da frase, mas vamos estudar aqui a nota. Veja a íntegra da nota de Sérgio Moro. Aspas para Moro. Nota em relação à divulgação. Calma aí, está muito pequeno. Deixa eu ampliar aqui para você acompanhar comigo. Tá? Vamos lá. Aspas para Moro. Nota em relação à divulgação de nova mensagem de texto pelo presidente da República sobre inquérito no STF, envolvendo deputados bolsonaristas. O presidente me enviou, nos dias 22 e 23 de abril, o mesmo link do site antagonista, com o título PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. Nas duas vezes, ciente da intenção do presidente de substituir o diretor-geral da Polícia Federal, busquei minimizar o fato, afirmando que quem conduzia o inquérito era o ministro Alexandre de Moraes e que a Polícia Federal só cumpria ordens. A fofoca empregada na resposta à primeira mensagem tem esse sentido, de que a Polícia Federal nada fazia além de seu trabalho regular. Já em relação à segunda mensagem do presidente, não consegui responder à afirmação dele de que a existência desse inquérito seria mais um motivo para troca na Polícia Federal. Entendo respeitosamente que cabe o presidente da República explicar como o inquérito se relacionaria com a substituição do diretor-geral da Polícia Federal. Esclareço que a presente nota foi produzida apenas porque o próprio presidente trouxe esse debate a público na data de hoje. Curitiba, 5/5/2020, Sérgio Fernando Moro. Gente, eu quero fazer uma análise aqui, comentar, tá certo? Eu sei que é bem complexo, muita gente não entendeu a nota, muita gente não vai entender aqui a minha análise, mas por favor, se for seu caso, volta ao vídeo. Quem está atento, entendendo a coisa, presta atenção, é um assunto, é um quebra-cabeça mesmo, tá, gente? Esse jogo aí, e a gente precisa de atenção, muita atenção. Percebe que certa parte da nota lá, o Moro diz, nas duas vezes, o próprio Moro já estava ciente que o Bolsonaro, ao colocar o link do antagonista, já foi na intenção
de conversar sobre possibilidade de troca na PF. Por isso o Moro precisou responder: isso é fofoca. Já ciente que Bolsonaro estava dando lá um link. E o Moro joga a entender que esta fofoca é a questão de que não, a polícia que está querendo interferir na vida dos bolsonaristas ou perseguir Bolsonaro, etc. O que não é uma verdade, né? Pode ser uma fofoca, pode ser um boato, um disse-me-disse, mas eu acredito que Bolsonaro não é burro a chegar a esse ponto, né? Ele sabe, Bolsonaro sabe que a Polícia Federal está submissa à justiça, né? Aos inquéritos do STF. O Moro explica isso daí, né? Está cumprindo o seu papel. Não há, né, por que ter um entendimento aí de troca na polícia. Só que, pelo menos na minha opinião, quando o Moro utiliza esse termo, essa palavra fofoca, ele mesmo coloca entre aspas, isso para mim foi uma coisa muito infeliz. Esse sentido de fofoca, porque a polícia está cumprindo o seu papel, né, você já está jogando a sua própria análise em cima da visão do que pode pensar o outro. Acho que isso ficaria até complicado para o Bolsonaro entender o que seria o sentido dessa fofoca. Eu acho que o Moro foi infeliz. E tem mais. Eu ainda vejo uma canalice do Moro em vazar esse print para a Rede Globo, porque ele sabe que o povo é leigo. Ele sabe que o povo o povo que está na Globo, tanto que ele vazou para a Globo. Ele sabe que o povo que assiste Globo, por maioria, é um povo apolítico, não entendido muito de política, e sabe também que a Globo manipula fatos. A narrativa da Globo é especializada para derrubar Bolsonaro. Então, para mim, foi uma jogada canalha. Porque quando ele joga lá um link de denúncia em cima de bolsonaristas, ele sabia que o povo ia começar a suspeitar que bolsonarista é criminoso. Os deputados podem estar envolvidos em escândalo de corrupção, tráfico de influência, tráfico internacional, etc. E isso que ficou, porque a Globo não quis explicar também o link. A Globo só veio explicar o link do Fantástico, sei lá, no dia seguinte, que se tratava de um inquérito da fake news do STF, que o próprio Moro revela aqui nessa nota, que o Bolsonaro falava de troca em relação ao inquérito criminoso do STF, não em relação à investigação em si, que pode ser fofoca, sei lá, depende da interpretação. Então, o Moro foi canalha no vazamento, tá? Ele botou lenha na fogueira assim, ele quis imputar. O seu discurso na demissão, ele imputou o crime. Veja que o malabarismo é tão grande que ele está fazendo, que só ele está dizendo que não imputou o crime. A PGR diz, e vem ele dizendo no depoimento, não, isso aí foi um discurso da PGR, não, ele imputou. Você apontar interferência na Polícia Federal, você está dizendo, ó, crime de responsabilidade. Agora ele quer jogar para terceiros. Não, eu acusei sem provas, mas as provas eu deixo aí para os terceiros, para os ministros, delegados, deputada, para poder fugir do crime de prevaricação. Ou seja, eu não tinha ciência do crime, mas caem a fundo aí, ou seja, ele já quer imputar um futuro crime e responsabilizar terceiro pelas provas, para ele fugir de tudo, de tudo. Cara, isso aqui para mim é malabarismo político, é malandragem, e é coisa de gente inteligente, não é coisa de gente burra, não. Eu tô assim espantado com o Moro, cara. É tanta vaidade, tanto orgulho, obsessão, sei lá, por um poder político, ou uma lealdade da qual ele diz aí que tem, que não quer revelar que lealdade é essa, que está acima da lealdade pessoal. Lealdade aqui ao PSDB? Explica aí a biografia, é um projeto de poder político aí, a Rede Globo. Então, você pode estar até pensando assim, poxa, Bruno, então, agora o Bolsonaro realmente aí vai ter que se explicar tudo mais, está bem claro que, né, a questão da troca, você pode perceber também que se se o Moro estava ciente de que na primeira vez que o link foi enviado ali por Bolsonaro, já na intenção de pedir troca na PF, quer dizer que outros diálogos existiam ali. Então tem mais diálogo acima do Bolsonaro querendo mostrar motivos para a troca. Tanto que Bolsonaro encerra, né, mais um motivo para a troca. Ou seja, existem outros motivos já conversados. Já conversados. E o Moro, qual foram esses motivos? Já conversados, já que o senhor estava ciente de que Bolsonaro linkou, colocou aquele link
na ideia de trocar a polícia. Quer dizer que ele já tinha conversado com o senhor de outros motivos. E aí, o senhor não revelou, não contou, sabendo, ciente? O Bolsonaro, sim. Eu até entendo que ele vai ter que explicar. Eu não posso responder por Bolsonaro. Mas na questão do inquérito da fake news, eu ainda tenho minha desconfiança. Tá? Eu sei que Polícia Federal ela precisa obedecer às ordens da justiça. Ela não pode peitar. Não, eu não vou fazer isso aí não. Inquérito ilegal? Não. Me recuso a investigar. Não, a polícia tem que obedecer. Mas quando a gente vai lá na coisa do Bolsonaro, no celular dele, isso é fofoca. Segue aí, gente, a leitura. Tem um delegado da Polícia Federal, o próprio Moro dizendo, atuando por requisição no inquérito da fake news, que a gente sabe que é criminosa, inconstitucional, ditatorial, ilegal, e que foi requisitado pelo ministro Alexandre. Então essa palavra requisição, tá? Eu não sei se é esse o fato, mas pode estar aí em uma exigência direta do ministro para com o delegado. Ou seja, normalmente essa coisa de um juiz pedir aí o andamento de uma investigação tem que ser por sorteio. Seria o Alexandre de Moraes escolhendo a dedo um delegado, alguém ali, para poder fazer essa investigação, o que dá respaldo para Bolsonaro sim se defender nesse sentido. Mais um motivo para a troca. Eu não sei se é isso, eu não posso responder para o Bolsonaro ainda vai falar, o próprio advogado do Bolsonaro disse que ele ainda vem aí, no momento oportuno, vai falar, embora ele já deu algumas indiretas aí, né, de questão de, em especial Rio de Janeiro, que é o estado dele, a polícia aí não avançando com investigações de interesse popular, essa coisa aí do porteiro do condomínio, uma armação para incriminar Bolsonaro, isso é muito grave. Tá? A questão do Adélio Bispo também, mas a gente pode inverter essa suspeita. Do Sérgio Moro, porque ele quer saber o porquê Bolsonaro quer trocar a Polícia Federal, a direção. A gente pode inverter esse tipo de suspeita. Por que o Moro não permite trocar? Por que o Moro fez um escândalo do caramba para não permitir a troca? Será que o Moro não consegue viver mais sem o Maurício Valeixo? Será que o Moro não acredita mais em outro delegado, em um outro subintendente lá do Rio de Janeiro? Tem que ser aquele grupo específico? Qual o medo da troca? Não há outro especialista capaz? É motivo para sair, gerar uma crise política, crise econômica, fora a crise aí de pandemia que a gente está vivendo, essa quarentena e tudo mais. Porque tinha que ser muito grave, eu não sei trabalhar com outro. Esses questionamentos a gente precisa fazer para cima do Moro também. Porque levanta-se a suspeita também, o próprio advogado do Bolsonaro disse hoje, em entrevista aí à CNN, foi isso mesmo, que tudo pode indicar também que é o Moro que está querendo interferir politicamente na Polícia Federal, por algum interesse particular. Por que não? Por que não inverter o jogo? Por que não inverter aí a pesquisa, a busca? Né? Porque está muito estranho. Como eu disse no vídeo de ontem, da análise do depoimento do Moro, o Moro ainda está magoado com a carta branca, talvez ele nem tenha entendido porque o Bolsonaro cortou essa carta branca. Quem foi desleal à carta branca, quem não cumpriu a carta branca, foi o Moro. As pessoas pensam que foi o Bolsonaro. Nossa, o Bolsonaro prometeu e tirou. Não, ele tirou porque o Moro já tinha quebrado com a lealdade à carta branca. Carta branca, Bolsonaro deu no sentido, esse cara vai chegar junto, vai nomear os melhores, vai fazer o jogo conforme a agenda, mas ele começou a nomear esquerdista, abortista, ativista, inimiga de Bolsonaro, lulista de coração, nora de Miriam Leitão, desidratar a agenda de armas aí do Bolsonaro, projeto eleito com 57 milhões de votos, a não avançar aí nas questões do Adélio Bispo. Isso sim é muito importante, a gente sabe que tem mais gente por trás, tem um mandante, tem politicagem no meio, assim como o Marielle também, né? O Bolsonaro teve até a sabedoria mesmo, a inteligência e a missão de cortar essa carta branca, porque o Moro não foi leal à própria carta branca que recebeu e saiu. Saiu por quê?
Tá com medo de continuar com outro nome? Teria uma estratégia sua, Moro, por trás disso tudo? A gente também fica nesse direito de perguntar. Então, o Moro, querendo fugir de crime de prevaricação, de processo de calúnia e difamação, está fazendo esse malabarismo todo. Veja bem, todo mundo dizendo, a sociedade, que ele fez acusações gravíssimas, a PGR, né, os juristas entendendo, inclusive os próprios parlamentares, embora muitos oportunistas, protocolaram pedidos de impeachment, alegando lá claramente, conforme os crimes imputados por Moro ao Bolsonaro, nós exigimos aqui, queremos o impeachment do Bolsonaro. Protocolo de impeachment alegando crime. Mas aí vem o Moro depois, não tem crime nenhum não. Isso pode ser até uma vergonha para esses movimentos, para esses políticos aí. Nossa, não tem crime, a gente protocolou um pedido dizendo que tinha crime. Mas ele fez acusações sem provas. E não adianta fugir não. Ele quer morrer esse assunto de que não tem calúnia e difamação. É a mesma coisa, sabe o que o Moro fez? Deixa eu pegar uma análise aqui legal para você. Eu fiz aqui a anotação para não esquecer dessa analogia. Eu estou em casa com você aqui, com qualquer pessoa, uma pessoa bem agitada o dia todo aqui do meu lado, né? Só que essa pessoa do meu lado resolveu um dia acordar quieta demais. Aí eu começo, tá quieto demais. Então, ele não me diz por que tá quieto. E pelo fato dele não querer ali assumir o motivo de estar quieto, calado, eu começo a imputar crimes para ele. Ele tá calado porque ele quer jogar uma bomba aqui e matar todo mundo. Aí eu começo a espalhar pro vizinho. Olha, o cara aqui em casa acordou quieto demais. Eu acho que ele quer jogar uma bomba aqui. Vamos apurar? E aí vai todo mundo espalhar. Tem um cara ali, tem um assassino ali querendo explodir o condomínio inteiro porque tá quieto demais. É isso que o Moro tá fazendo com o Bolsonaro. Ele quer trocar a polícia. Né? Gente, é prerrogativa do presidente. É até jogo. E tem mais. Tem mais pra gente acrescentar aqui a nossa análise. Pode ser pela desconfiança mesmo que o Bolsonaro começou a ter com o Moro, pelas nomeações, que o Bolsonaro não quis comentar com o Moro o porquê a troca. Não, se eu contar pro Moro o motivo, o Moro vai querer estragar tudo. Porque eu estou percebendo que é o Moro que está jogando aqui. Então o Bolsonaro pode estar nessa estratégia. Eu estou aqui jogando uma ideia, uma análise. É o Bolsonaro que vai dizer amanhã, tá certo? Então eu vejo um malabarismo profundo aí da parte do Sérgio Moro, né? O cara começou a se comportar diferente. Vamos imaginar que tenha um crime ali. E hoje está todo mundo achando que tem um crime aí por parte do Bolsonaro, interferência. Que isso? Aí vai chegar a nomeação do ministro em novembro para o STF. Vão dizer que Bolsonaro está escolhendo por confiança, ideologicamente, não sei o quê, para usar o STF a favor dele. Meu irmão, se acontecer isso, vai ter que tirar os 11 ministros lá no chicote. Porque todos eles foram escolhidos a dedo ideologicamente para defender projeto político de esquerda. Lula fez ministro ali, advogado, pular a janela. Ele selecionou a dedo um cara que quebrou todo o sentido, toda a regra de nomeação de ministro do STF. Como se chega lá? Você tem que ter um notável saber jurídico. O Lula conseguiu nomear um cara sem saber, sem um notável saber jurídico, que pulou a janela. Foi reprovado 2 vezes em concurso para juiz e hoje está na cadeira superior, no trono superior da justiça brasileira. Vai ter que tirar todo mundo de lá e construir uma nova forma de nomeação para o STF. Porque agora vão querer fazer isso sempre com o Bolsonaro. Tudo é suspeita de interferência. Não pode escolher amigo porque fica suspeito. E onde nós vamos parar com isso? Então, a gente tem que começar a questionar o Moro. Qual é o medo da troca? Qual é o medo? Hoje eu tenho medo de dizer pro Moro, de contratar o Moro. Eu acho que por isso que ele está desempregado ainda e vai continuar por um bom tempo. Qual o cara que vai querer trabalhar com o Moro, sabendo que o Moro printa tudo, vaza tudo, imputa crime, não sei o quê? Então, sei lá, tem que evitar conversar com o Moro. Eu acho que o Bolsonaro chegou a esse ponto. A gente tem que questionar o Moro. Tá? Deixa aí o seu comentário, aí, quase 20 minutos de vídeo. É isso. Daí, a outra coisa que eu esqueci de falar também, né? Por exemplo... O Moro está dizendo que não é crime, não tem crime. Né? É a mesma coisa que eu chegar, olha, aquele cara lá roubou. Ele roubou. Mas
o roubo não é crime para mim. Para mim não é crime. O juiz da investigação que vai decidir se é crime ou não. Pergunta ao comparsa se roubou mesmo e se roubo é crime, é mais ou menos por aí, entendeu? Essa analogia também era para entrar no meio de um contexto aí, é que eu não quero fazer corte nesse vídeo, mas eu acho que está bem esclarecido, não é mesmo? No mais, a gente volta aí amanhã, arrebenta no comentário, espalha o vídeo, porque é importante a gente fazer prevalecer a verdade e tomar cuidado com os malabarismos, oportunismos e versões, tá? E fofocas, tá certo? Fofocas aí sem sentido, digamos assim. Meu nome é Bruno Johnson, comunismo aqui não, vamos nessa.